assim, eu vou colocar as perguntas e eu quero ouvir vocês. Eu vou falar muito pouco. Eu preciso mais ouvir. Eu preciso de um escriba. Sabe o que é escriba? É aquele indivíduo que escrevia. Você vai fazer isso? Não, vai não. Um escriba. Anotar coisas. Isso, anotar coisas, né, que sejam importantes para a gente compor depois outros momentos. Franz Anton Mesmer é o pai do magnetismo. Tudo começa com Franz Anton Mesmer. Quando a gente fala em passe na casa espírita, se nós formos pegar historicamente, eu não vou me estender nisso, porque nós não vemos hoje falar de Mesmer, né? Mas o Mesmer é o indivíduo que é o pai do magnetismo. Allan Kardec estudou magnetismo por causa de Mesmer, que é anterior. Mesmer é anterior a Allan Kardec. Então, tudo que a gente sabe sobre magnetismo começa com esse indivíduo aqui. Depois a gente pode procurar na internet a biografia dele e conhecer quem foi esse cara que nos trouxe todo esse conhecimento a respeito do que nós, de certa forma, fazemos no Centro Espírita e que na obra de Kardec está amplamente difundido. Kardec fala o tempo todo de magnetismo. Por causa de quem? Franz Anton Mesmer, ou, para os íntimos, apenas Mesmer. A próxima. Agora vocês vão começar a responder, quer ver? Esse minuto que está para mim? Falando com nossos companheiros que estão online, eles também precisam e podem se manifestar, que o Alessandro vai aqui captar os áudios, né, Alessandro? Vai trazer para a gente, para fazer com que eles interajam conosco. A próxima... Ué, você pulou uma. Você passou duas já. Porque foi no automático. Foi. O passe cura, gente? Cura? Cura qualquer doença? Eu gostaria que todos, se possível, se manifestem, tá? Eu tenho dúvida, isso é importante para mim. Alguém diz assim, eu tenho dúvida. Eu acho que não. Isso é importante também para a gente, tá? Porque o silêncio não me dá subsídio para mim trabalhar com vocês. O silêncio não me ajuda em nada. Eu trouxe uma série de perguntas porque eu quero conhecer como estão. Se o médico tiver o dom médico curador, isso for um merecimento, porque muitas vezes a enfermidade para nós é um freio. É um freio para a nossa... O que escolhemos para conviver aqui na Terra, viver, experienciar. O mal é o remédio. É curador, mas ele não curou fulano, mas curou fulano. Né? Ok, muito bem. Durante a palestra, as pessoas são beneficiadas fluidicamente, como ocorre na cabine de passe? O que vocês acham? Sim. Se são, por que tem um passe tão depois? Porque nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm esse conhecimento? Pode falar. Porque tem pessoas que ela só vai acreditar se ela entrar ali e ver a pessoa que não passa nela. Uhum. Se você só falar, é igual o trabalho mediúnico. Se você falar assim, não é preciso o nome da pessoa, é só você pensar, a pessoa só vai acreditar se você ver o nome dela e tiver o nome dela. Eu vejo também que na cabine da câmara de passe, aí tem um passista onde vai ser o doador dos fluidos animalizados direto no espiritual. Então há um contato mais intenso, né? Onde vai ter ambos os fluidos para atender aquela pessoa. E no salão, apesar de ter os fluidos também, eles não estão direcionados, são os fluidos espirituais. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma manifestação? Não? Alguém online?
Eles estão me ouvindo, né? Sim, sim. Alguém Tô online quer se ouvindo. manifestar? Eu só que eu não ouço eles. Pode falar. Estou ouvindo ele. Alguém online quer se manifestar? Alexandre? Oi. Não, eu só ouvindo, só. Ah, tudo bem. Se você quiser se manifestar e interagir com os nossos companheiros aqui presentes, por favor, fique à vontade, tá bom? Tá ok, obrigado. Essa é uma experiência nova do Centro Espírita, né? Você fazer esse trabalho. Vamos lá, continuando. Continuando. Tem uma bainha aí para ficar batendo a carequinha dele? Tem. A pessoa que vai receber o passe precisa se preparar antes? O que vocês acham? Precisa? E se ela não se preparou? O que acontece? E aquela pessoa que não sabe que tem que se preparar? Deixa ela responder. Então vamos lá, vou perguntar de novo, né? A pessoa que vai receber o passe precisa se preparar antes? O ideal é que se prepare. Uhum. Por quê? Bom senso humano. Bom senso humano. Pode responder. Porque ela estando preparada, ela vai receber ajuda, vai ser mais eficaz. E o Uhum. despreparo, ela vai receber ajuda, mas poderia ser uma coisa mais bem, um resultado melhor. Alguém mais? É como se fosse um guarda-chuva. Ela fica com o guarda-chuva aberto. Quer dizer, não vai cair em nada nela. Ela tem que se abrir, tirar o guarda-chuva e se preparar, que é para poder receber o que tem que receber. Então, isso cabe uma segunda pergunta. E a pessoa que vê a primeira vez na casa espírita que não sabe disso, ela não vai receber ajuda? Vai. É o merecimento também, né? Meu Deus. Eu penso que a pessoa, ela precisa, ao sentar ali, ela precisa estar acreditando que vai receber. Não necessariamente preparada, porque pode nem saber o que está acontecendo ali. Agora, os passistas, sim, têm que estar preparados e sabendo o que está acontecendo. Muito bem. Então, a gente pode entender, é isso? Pergunta a todos. Oi. Até nós que já temos conhecimento espírita, nós que já temos conhecimento, nós deveríamos, antes de sair de casa para ir para a casa espírita, se preparar com a prece, pedindo aos amigos espirituais que nos preparem para que a gente possa chegar lá, conceder aquilo que eles necessitam para que o trabalho possa ser feito. Mas, geralmente, o que acontece é assim, hoje é dia de reunião, a gente simplesmente se arruma e vai. Entendeu? Então, porque não só na cabine de passe, como no salão, há uma equipe ali espiritual trabalhando e muitos, sem perceber, estão sendo tratados. Às vezes, até a cirurgia acontece no salão e a gente não percebe, não sabe. Tudo bem? Eu vejo assim, também é preciso informar a pessoa, quando a pessoa está chegando pela primeira vez, o que corre ali na casa espírita, naquela reunião, que você está se preparando para receber o passe. Então, você tem que mentalizar aquele auxílio. E se a pessoa for lá, essa pessoa sabe, a pessoa acredita, tem mais efeito. É como você toma um remédio normal e você não acredita na eficácia do remédio. O remédio não faz efeito, porque você já se brindou. Com o passe acontece a mesma coisa. Quando você se predispõe a receber o passe, quando você acredita que ele vai realmente te aliviar, o alívio se faz. Agora, a cura, como as pessoas já falaram, depende do merecimento, depende da necessidade do espírito, que, de repente, a necessidade dele é carregar aquela enfermidade, mas o alívio é sempre proporcionado. Ok, muito bem. Mais alguém? Então, a próxima pergunta. A próxima pergunta. Eu sei. Pode ser ou não cruzar os braços e as pernas? Quem vai? O que vocês acham? Pode? Pode. Algum problema? Alguém acha que não? Sei lá, eu acho que não tem problema, não. É? Será que prende por isso? A pergunta é para ser respondida. É para que vocês se manifestem.
Uhum. Você cruzar os braços significa bloqueio mental para a sintonia dos fluidos, né? Então vai interferir, mas não pela postura, sim, mas pela ação anterior, que é o Ou pensamento. seja, eu posso bloquear cruzando ou não. É isso? Exatamente. Concordo contigo. Não precisaria estar cruzando o braço. Não precisa estar cruzando o braço. atrapalhar o processo. Muito bem. Próxima. A higiene mental. A higiene pessoal influencia no passe? Se influencia de que maneira? Isso aí vale para os dois, tá? Para quem dá e quem recebe. Da mesma forma como a anterior, se a falta de higiene foi porque você chegou cansado do trabalho e continuou o trabalho espírita aqui, provavelmente não. Mas se essa falta de higiene é fruto de um descuido pessoal, De um relaxamento, oriundo de uma depressão, ou seja lá o que for, isso com certeza vai impedir. Mas, mais uma vez, não necessariamente pela falta de higiene, mas pelo que causou essa falta de higiene. Tudo bem? Vocês concordam? Discordam? Eu acho que a higiene, vamos supor, com relação ao passista, né? Opa, desculpa. Com relação ao passista, existe aquela pessoa que tem que é muito primor, né? Então, sabe que vai trabalhar no passe, mas faz a sua higiene natural, normal, e aplica um perfume fortíssimo e vai trabalhar no passe. Ali é um momento de fluidos. Então, aquele aroma, aquilo que está emanando daquela pessoa, interfere um pouco no passe, se incomoda e atrapalha até quem está recebendo o passe, porque não consegue nem se concentrar devido ao cheiro forte que está emanando. Então, nós podemos dizer o seguinte: mau odor e bom odor Não. interfere. Não o odor em si, mas o que provoca de reação. É isso? Eu me lembro de uma fala do Divaldo, que ele foi em desprendimento com Joana, e a Joana falava assim: Divaldo, barulho. Aí, Divaldo, barulho, entendeu? Mas o que ela estava reclamando? Que a mente dele, ele não estava compensando, gritava. Entendeu? Então, essa higiene que eu acho que ela é da mente. Você está com a mente poluída, com pensamentos negativos, isso vai influenciar no passe. Agora, já a higiene pessoal, se eu estou equilibrado para aquilo que estou fazendo, a pessoa entrando ali, eu vou superar aquilo, eu vou olhar a pessoa. E ela pode ser beneficiada dependendo do seu merecimento. Tá, então vamos fazer uma diferença aí. Ok. Alguém está no virtual aqui? Alguém está no virtual aqui? Está dando interferência, não está? Tá, Alessandro? Está dando interferência, tá? Então, assim, nós vamos entender o seguinte. Há uma diferença entre o receptor e o doador. O receptor, o doador, ele pode trabalhar e superar. E tem um caso interessante do Chico, em que ele recebia lá no Centro Espírita uma pessoa que ela era muito limitada psicologicamente e ele tinha alguns problemas orgânicos, então ele babava, né? Tinha dificuldade de falar e tal, e o Chico, ele tinha odores, e o Chico, sempre que ele chegava lá, o Chico ia, o abraçava, conversava com ele, né? Então, assim, isso é o receptor, é o doador. Isso. Já o receptor, ele não tem essa condição. Então, se o doador se apresenta com odores, sejam excessivos, tanto do bom e do ruim, o receptor pode se sentir incomodado e isso atrapalhar a recepção, porque ele muda
a sua condição de receptividade. Tudo bem? É isso? Isso aí, concordo. Não sei se é meu comentário, porque eu sou dentista, mas eu tenho que falar. Já teve situação de eu receber o passe e eu não consegui me concentrar de jeito nenhum, porque o mau hálito da pessoa era muito intenso, da própria respiração, né? E aí, depois do passe, no final, assim, eu fiquei olhando, eu consegui diagnosticar alguns dentes para serem extraídos. Então, assim, recomendo ao seu passista fazer tratamento dentário para evitar isso. Porque, assim, realmente a questão do odor desagradável, né? Às vezes a pessoa não está falando ali, você está aplicando o passe, você não está falando com a pessoa, mas você está respirando. E dependendo do problema, a pessoa está tão acostumada já com aquele mau hálito que ela não percebe que tem, né? Mas é bastante desagradável para o receptor ali, né? Do passe. Me lembrei disso agora. A gente é incrível, né? Como a gente está atrasado ainda, a gente vê Jesus não pedia ninguém para tomar banho ou para ficar limpo para ele curá-lo. Ele simplesmente abraçava e curava. E o nosso modelo e guia é Jesus. Agora você vê quanto nós estamos ainda distantes disso. Sim. Mas teria que ser, para dar o exemplo para a gente. Então quer dizer o quê? A gente tem que ser limpinho, né? Não ao extremo de, como a nossa irmã falou, tomar um banho de perfume para ir para a sala de passe. Eu, por exemplo, eu tenho dor de cabeça quando o perfume é forte. Eu nem uso perfume. Eu também tenho esse mesmo problema. Eu tenho esse perfume problema. Para mim é complicado. Então você tem que ser limpinho igual Jesus. Não é limpinho de tomar um banho de perfume. É de ser asseado, ser limpeza mental e física. Isso aí inclusive, é uma questão muito interessante, né? E eu não posso me furtar de citar especificamente as mulheres que naturalmente utilizam-se de acessórios, né, que compõem o seu vestir, né, com pulseiras e brincos, cordões. E às vezes, né, uma pulseira que fica tilintando na hora do passe, se a pessoa movimenta as mãos, são elementos que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque isso pode afetar a atenção daquele que está recebendo o passe, né? Então, são detalhes que às vezes nos fogem e que são importantes serem observados, né? Próximo. E agora? E agora? Não precisa nem falar nada, né? Claro que pode. O que vocês acham? Pode? Uma pessoa cega pode dar passe? Estou falando agora para os nossos companheiros que estão virtuais, no virtual. Vocês acham que pode? Precisa de alguma coisa para que isso aconteça, ou vai lá e dá passe? Do apoio necessário que um deficiente visual precisa, estar colocado na posição, né? Vocês já viram algum cego dando passe? Mas eu acho que pela condição... Não estou dizendo que por não verem não possa ser feito, estou só perguntando se já viram, só isso. Eu acho que pelas condições que ele adquire, né, por causa da deficiência, ele já tem um perceber de como fazer, porque a gente que lida, eu já lidei bastante com uma pessoa cega, que era meus clientes, eram dois, era um casal, e eles tinham uma percepção de espaço muito, sim, positiva, de sentir, entendeu? De receber aquilo. Que antes das vezes de eu chegar perto dele, ele nem sabia que eu estava num ambiente. E quando eu chegava, eu mesmo calada, ele longe, ele já sabia que era eu que tinha chegado. Entendeu? Esse refinamento da sensibilidade, porque o cego ele não vê com os olhos, mas às vezes ele vê muito mais do que a gente, né? Às vezes ele vê mais do que a gente. Ele não enxerga, mas ele vê mais do que a gente, porque eles têm uma capacidade incrível,
né? Tem presença espacial, inclusive. Eu fiquei a primeira, eu não sei, você conhece, deve conhecer a Sônia Hoffman lá do Sérgio, né? A Sônia Hoffman do Sérgio, ela é uma pessoa cega, não é deficiente física, ela é cega. São duas coisas distintas, né? Eu sou deficiente visual. Eu uso óculos, você também. Quem usa óculos é deficiente visual. O cego é quem não vê. É diferente. Então, a Sônia, ela é cega. E um dia nós saímos para almoçar. E foi a primeira vez que eu vi aquilo. E eu fiquei assim, eu sentei à frente dela, e ela almoçando, normal, como todos nós ali. E ela, né? Às vezes ela usava o dedo da outra mão para poder posicionar alguma coisa, comeu sozinha. E ela vive sozinha. O esposo dela é cego também, eles vivem numa boa sozinha. Então o cego tem uma sensibilidade, uma percepção, né, de espaço, né, de presença, como a Leila colocou, que às vezes a gente não tem. Eles memorizam muita coisa que a gente não consegue. Então é importante a gente ter essas percepções, né? Porque às vezes a gente chega na casa espírita e as pessoas não estão preparadas, né, para a acessibilidade, e aí vai dizer não, você é cego, não pode usar passe. Ela viu o Guilherme também? Sim, perfeito, bem lembrado. Próxima. E aí? Uma pessoa que não tem os braços pode dar passe? Pode, porque é mental. Se vocês perceberem essas perguntas, elas vão formar um contexto, né, para a gente entender lá mais na frente, caminharmos por uma desmistificação e caminharmos para essa coisa de achar que o passe é uma coisa mística, né? E o passe não é uma coisa mística. Mas a gente, às vezes, coloca ele nesse campo, do ser místico. E a gente precisa desmistificar. Tá certo? Próxima. Perguntando aos companheiros que estão online. Vocês querem se manifestar? Querem falar alguma coisa? Tem a Neide, ela quer falar. Naide. Por favor, Naide, tudo bem? Manda ela tirar do mudo. Tirar o quê? Tira do mudo. Ela deve estar falando. Naide, por favor, tira o seu aparelho do mudo para você poder se comunicar conosco. Ela está te vendo? Ela te vê? Ela está te vendo. Você, não estou te ouvindo. Você está no mudo. Ela levantou a mão, mas não está saindo. Ela também está sem câmera. Então... Bom, vamos continuar então. Agora ela... Pode falar, Naide. Bom dia. Então, bom dia, Serafim. Bom dia a todos. Eu acredito que o que vai prevalecer é a fé e a questão da condição do médium de trabalhar em prol do irmão necessitado, independente de ser deficiente visual ou físico, seja qual for a deficiência que ele possua. E eu acredito que o que vai prevalecer é o engajamento que ele tem em trabalhar na doutrina e trazer, né, o benefício ao assistido. Ok? Pode traduzir? Ela falou que acredita que é o engajamento que a pessoa tem na doutrina, a fé, é isso que vai ser determinante para aquela pessoa. Importantíssimo, com certeza, Naide. Né? Evidentemente que nós estamos aqui trazendo alguns questionamentos para reflexão, mas é bem verdade que, para que a gente processe, né, as atividades do passe com a eficiência e eficácia necessárias, é importante que a gente abranja um conjunto de questões, de necessidades, né, de alcances, para que a gente tenha esse êxito. Do contrário, não é só a questão essa ou a questão aquela que é o suficiente para que consigamos resultados. É preciso que a gente observe o todo no quesito, naquilo que diz respeito à preparação não só do médium, mas também do ambiente em que a coisa acontece, né? Então, são questões que
são importantes, todas elas. Obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Levanta a mão. Ok? Então, vamos lá. Já está lá, pode passista. Passe sentado? Se for cadeirante, sim. Algum comentário mais? O Ricardo foi iluminado. Se o ato de ficar sentado for resultado de má vontade, preguiça. Ele tem sempre uma. Não, mas as observações que ele está fazendo são todas muito pertinentes. São pertinentes, né? No impedimento, né, de você estar em pé, perfeitamente possível, né? Almir. Eu lembrei da petição de Jesus para que Pedro fosse à casa de um irmão e, né, está na obra Cartas e Crônicas. Então, ele pede a Pedro que vá à casa e ore ao lado da enferma. Não recomenda ficar sentado ou em pé. Só ore ao lado da enferma. Entende? Então, o importante é o nosso estado mental. Né? Que estejamos realmente conscientes da nossa responsabilidade, do que nos proporciona, como devemos estar, nos comportar. E o trabalho que estamos exercendo, né, no momento. Muito bem. Olha só, a próxima pergunta, tem um conjunto de perguntas aqui agora, que elas são interessantes, tá? Vamos à primeira? Faço uso de tóxicos. Posso ser passista? Pode, não é recomendado. Essa fala é preciso que module, né? Assim, eu posso ter as técnicas, né? Mas A fala dele é a fala de mal. Tudo não é lícito, nem tudo de bom. o fato de eu ter as técnicas não me habilita a entrar na cabine de passe da passe, sendo usuário de droga? E depende de que drogas são essas. São drogas medicamentais receitadas por médico? Não, estou falando tóxico. Tóxico. Beleza. Né? É tóxico mesmo. Então, Né? como a sua primeira pergunta lá, quem é Mesmer, como ele trata do magnetismo, e passe é magnetismo, todo o seu comportamento diário, toda a sua conduta, ela gera o seu campo magnético, e isso vai determinar as suas ações no passe. Exatamente. Então, a atitude, o procedimento, a sua conduta moral que te faz levar aos tóxicos vai deteriorar o seu campo magnético, e isso vai afetar a efetividade do seu passe. Muito bem. Ok? Muito bom. Próximo. Todos concordam? Todos concordam? É importante. Isso aqui é uma assembleia que nós precisamos trabalhar o conjunto. Muito embora tudo isso a gente vai ver ao longo dos encontros, a gente vai estar vendo essas questões todas sendo abordadas à luz da doutrina espírita. Tá? É o mesmo caso? É o mesmo caso? Serafim. Eu acho que não. Olha, são Mas, pessoal, tem um adendo. Para o trabalho na casa espírita, tudo bem, não poder. Mas vocês vão encontrar, provavelmente, pessoas que são 1000 vezes melhores que qualquer espírita que vocês conheçam, que são fumantes. Né? E que elas possam... Não, mas a questão... Olha só, mas a questão
Aqui é o trabalho do passe. Deixa eu organizar o pensamento de vocês aqui. Deixa eu organizar o pensamento de vocês. Por favor, comigo aqui. Comigo. Olha só. Eu entendi o que você falou. Eu sou moralmente melhor, mas eu fumo. Ok. A questão é o seguinte. Até que ponto os elementos que constituem a droga afetam a sua natureza orgânica? E isso, você está entendendo? E isso afeta o seu trabalho no passe. Aí é que está a questão. Entendeu? Porque tudo então é o seguinte, eu utilizo alcoólicos. Aí alguém vai dizer assim: mas eu só bebo socialmente. Só bebo sexta, sábado, domingo, né? Então, não está aqui ninguém para fazer juízo de valor. A questão é o seguinte, né? Afeta, não afeta, e quanto isso pode afetar. E aí, por exemplo, no caso do fumante, né? Eu já conheci pessoas que ele chegava naquela porta e ele estava chegando. Esses dedos ficam manchados e impregnados, né? Então, são algumas situações que são complicadas, né? No caso do alcoólico, dos alcoólicos, né, da bebida alcoólica, é aquela coisa da exsudação, né? De você transpirar e os odores, né, que exalam. Sim, sim. A pessoa, quando fumou ali meio cigarro, tragou meio cigarro, ela vai exalar aquelas 4.100 substâncias tóxicas que estão presentes no cigarro, na fumaça, no cigarro, por 24 horas, enquanto ele respirar e falar. Isso a gente está falando de fisiologia humana. Sim. Não estamos falando de fluidos espirituais ou nada disso. Então, assim, é uma das coisas que eu também reforço, né? Ruim é quem está convivendo com o fumante, porque ele se prejudica muito. Sim, é o fumante involuntário. Das 4 substâncias, passivo. Ele perdeu 20% delas pelo filtro, né? Mas quem está do lado não tem filtro. Vai pegar tudo. Assim, não estou fumando perto, mas está falando perto, está respirando perto. É fumo passivo. Tem até uma experiência, eu fui trabalhar numa empresa, eu era secretária do gerente regional. Ele ficava numa sala, ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E eu ficava na outra. E na outra tinha uma menina que fumava e tinha um gerente. 2 semanas depois, eu fiquei sem voz. Aí até descobri o que era por causa do cigarro deles. 2 aqui, por favor. Almir e Luzemir. Assim, voltando ao nosso mestre querido, sobre uma pessoa, no caso, ela estava muito assim reclamando e tal de algumas coisas, né, em relação à possível transmissão dela, tal, que o estado dela era, né, de conformismo, alguma coisa. Então, sendo um passista, tendo assim esses hábitos, evidentemente que ele vai estar com o vaso físico, de uma certa forma, contaminado. E o passista necessita, o melhor possível, de estar com o vaso físico, assim, bem, de alguma forma, purificado, para que a transmissão dos fluidos que vão fazer benefício àquele que é o paciente não encontre muita resistência em alguma coisa naquele vaso físico. Então, como o passe vai ser, a eficácia vai ser mais assim evidente, entende? Referente a essas situações. Então, de acordo com o nosso estado físico, bem limpo, purificado, essas ações, essas reações vão ser mais assim benéficas e não vão encontrar essas dificuldades, esses empecilhos, né? Perfeito. Esses vícios ainda humanos. Perfeito. Luzemir? Perfeito. Uma dúvida. Colaborador mediúnico, estipulado para trabalhar em determinado período.
como passista, ele fuma, mas não assim intensamente. O organismo, com certeza, o organismo físico fica contaminado, impregnado pela substância. Perfeito. Mas se, porém, ele ficar abstêmio durante, por exemplo, tem que trabalhar no sábado ou no domingo, nessa questão de espaço, ele, através de já começar a semana, segunda, terça, quarta, mas digo, não para limpar totalmente, mas ele vai poder trabalhar ele vai poder trabalhar como passista, com energias, porque ele vai fazer toda uma série de preceitos. Se o corpo está com a substância impregnada há meses... Eu vou tratar essa questão da seguinte forma. Olha só. Crer que nos centros espíritas todo passista ou não tenha, melhor dizendo, crer que nos centros espíritas não tenha passista fumante é ilusão. É ilusão. Há centros espíritas que têm passistas que fumam. Perfeito. E aqui não cabe para nós a condenação. Correto. Apenas nós construirmos, né, consciência das coisas. Tá? Então, assim, depende muito de cada casa espírita, como ela se comporta e como ela trata essa questão. Sabe? É por aí. Então, assim, olha só, gente, a partir de hoje, nas casas espíritas, a gente proíbe quem quer que seja. Não é essa a questão. Nós não estamos aqui para isso. A doutrina espírita não trata as coisas dessa forma. A doutrina espírita conscientiza. E o nosso processo aqui, o nosso caso aqui, é de conscientização. Agora, cada casa espírita haja segundo a própria direção que conduz os trabalhos do passe. Então, assim, porque são questões... se fosse na igreja evangélica, diria assim, os costumes da igreja. Ia ser tratado como os costumes da igreja. Nessa igreja aqui não pode cortar cabelo, nessa igreja aqui os costumes permitem que você pinta a unha. As igrejas são assim. Então, assim, qual o costume da casa espírita? Depende. Cada casa é uma casa, não há ingerência de parte de quem quer que seja das casas espíritas. Mas é importante que nós nos conscientizemos do que é bom e do que é ruim? Sim, isso é importante. Ricardo? Uma outra questão que às vezes não é considerada é que, além da questão orgânica, que a Alessandra lembrou bem, a impregnação das substâncias fica meses no organismo, a gente sabe, pelo estudo que a gente tem da doutrina espírita, os espíritos dizem que todo vício atrai para nós amigos espirituais. Então, o passista fumante deve ter o fumante que fica do lado dele. Quando ele vai para a sala de passe, esse amigo fumante vai junto. Que influência espiritual ele vai receber para passar para o que está recebendo o passe, né? Se ele está ali com alguém que está intensificando o seu vício. Também, pelo lado espiritual, igualmente desaconselhável. Exatamente. Não trabalhando com espiritualidade, conseguir impedir que aquele fundo chegue no reservatório. Sim. Olha só, nós temos uma pergunta... Gente, só um minutinho, por favor. Oi. Nós temos uma pergunta aqui no chat, que acho que está escrito como Família Oliveira, né? Mas ela perguntou o seguinte, e depois a Naide levantou a mão para falar. Então, a Família Oliveira falou o seguinte, quem faz uso de medicamentos controlado pode ser passista? Bem. E aí, quem faz uso de medicamento controlado pode ser passista? Ela não perguntou se tarja vermelha ou preta, né? Mas não, creio que deva ser tarja preta. E tem essa diferença. O que vocês acham? Tem remédios que realmente você não tem condições. Mas tem remédios controlados. É muito relativo. Quem está mais próximo da medicina, por favor? Ou está dentro da medicina? O que é uma droga?
é toda substância que modifica de alguma forma a fisiologia do organismo, né? Existem drogas que são benéficas para corrigir algo que está em desequilíbrio, como, por exemplo, as medicações tarja preta e vermelha controladas, porque se a pessoa está fazendo uso, é porque aquele corpo está necessitando daquilo, né? E existem as drogas que causam danos, prejuízo, não está ali para tratar nada, que é o caso das drogas ilícitas e as lícitas, né? Então, se aquela droga está sendo um auxílio para que o corpo fique equilibrado, consequentemente, se o corpo está equilibrado, está ajudando também até a nível perispiritual aquele equilíbrio. Então, do meu ponto de vista, pelo que eu entendo, não teria problema, a não ser que a droga que o paciente está usando, aquela medicação controlada, o deixe de tal ponto o torpor dele, que o impeça até de raciocínio, de pensamento, concentração. Ali ele está sem condições, né? Ele está mais precisando do passe do que realmente em condições. Agora, se ele faz uso e está plenamente tranquilo das suas funções e concentração, eu não vejo problema. Então, nós temos aqui uma questão interessante a nível de casa espírita, que é o seguinte, falando para os nossos companheiros que estão online. É importante que a coordenação da equipe de passes, ela, quando a casa tem, né? Porque às vezes a casa não tem uma coordenação, não tem uma estrutura mais organizada na área da equipe de passes. Mas é importante que alguém que tenha algum tipo de ascendência sobre o grupo de passistas possa, nos diálogos fraternos, avaliar a condição do companheiro. Foi muito importante que isso foi colocado. Eu posso estar tomando medicação e precisar de assistência do passe, ou eu posso estar tomando medicação e não precisar da assistência do passe. Se eu não preciso, porque aquela medicação está resolvendo, né, os meus problemas orgânicos, ok. Agora, se eu preciso, estou tomando medicação e preciso, então eu não posso dar o passe porque eu preciso do passe. Então, é tudo questão de quê? Bom senso. De um conhecimento, um entendimento das pessoas que dirigem a casa espírita para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por favor. Sim. Essa responsabilidade. Sim. Sim, perfeito. Por favor, abra para que você fale conosco. Então, Serafim, só voltando um pouquinho ao vício, né, dos passistas, vou contar rapidinho. Eu, no início, quando eu adentrei a doutrina, eu frequentava uma casa em que o presidente afirmava no final da reunião: os médios desta casa não bebem e não fumam. Eu não bebia, mas eu fumava naquela época, muito jovem. E aquilo me envergonhou de tal maneira que eu falei para ele: eu fumo. Ele falou: mas eu sei que a senhora fuma. Mas cabe a você se conscientizar de que o cigarro está prejudicando, vai prejudicar a sua saúde. E com vergonha daquela afirmação que ele fazia lá na frente, eu não condizia com a verdade, eu decidi parar de fumar na época. São 37 anos que, a partir daquele momento que eu me conscientizei que ele afirmava uma coisa e eu não me conduzia com a verdade, eu parei de fumar. Hoje são 37 anos sem o vício de cigarro. Graças a Deus, ao presidente, ao final da reunião, sempre frisar isso, que os médios da casa não bebiam nem fumavam. E isso depende de cada um de nós. Se eu estou na doutrina e eu quero passar boas energias, né? Me conectar com o Altíssimo para poder transmitir essa transfusão de energias boa, eu tenho que estar com a minha saúde física e mental também. Não 100%, mas pelo menos 99,9% boa. Era só isso que eu queria frisar. Que depende do médium, da boa vontade de cada um também, se conscientizar que os vícios, a gente tem também como nos afastar deles, através dos amigos espirituais, dos auxiliando, mas também da nossa boa vontade. E é isso. Obrigado pelo seu belíssimo depoimento, Naide. Foi importante para a gente, até para entender, né, a postura de um presidente de casa espírita, né? E soube tratar com muita serenidade e com muita benevolência a questão da companheira,
E isso foi preponderante para que ela pudesse, né, ganhar essa consciência, e a partir de então ela falou assim, não, eu preciso parar com isso aqui não está certo. E aí o resultado é muito positivo. Porque, na verdade, é isso, gente. Nós não podemos também, é muito importante a gente entender que a atitude repressiva no centro espírita, ela não se faz, não é indicada, né, ser repressivo no centro espírita, porque a doutrina ela é de conscientização. Então a gente precisa encontrar os meios e modos para conscientizar as pessoas das suas melhores possibilidades, das suas práticas. Fala, Belinha. Receber da verdade, é a verdade do universo. Exatamente. A partir do momento em que o médico foi preparado, capacitado, ele próprio vai chegar a essa conclusão. Sim, perfeito. Vamos à próxima. Ricardo, por favor. O passe é dedicado para a pessoa que está enferma. O passista deve estar são. Se ele tem alguma coisa que tenha que tomar algum medicamento, que significa que ele ainda não está bem de saúde completamente, pelo menos durante aquele período do tratamento, ele deveria evitar de dar passe. É importante observar que existem medicações de uso contínuo. Por exemplo, quem tem hipertensão vai tomar remédio o resto da vida. Não tem jeito. Né? Isso é impeditivo? Não é necessariamente impeditivo. Porque não é algo que esteja afetando de forma agressiva o organismo do indivíduo. Né? É apenas porque está regulando, é uma questão de regulação. Então, a medicação tem essas características. É importante que o diálogo da equipe, seja a equipe das reuniões mediúnicas, seja da equipe dos passistas, esses diálogos ocorram na casa espírita para que todos tenham, né, consciência de como vamos todos nós, enquanto equipes, nos trabalhos que realizamos. Tá certo? Mesma coisa, o médium chega para o coordenador do trabalho de passe, ele vai assim, olha, hoje eu estou assim, não estou bem, o que você acha? Eu posso aplicar passe? Eu pergunto, e você? O que você acha? É preciso que você saiba como você está. Sim. É responsabilidade. Sim, responsabilidade. Sim. A palavra-chave é essa. Vamos à próxima pergunta? Essa é uma outra pergunta muito clássica, né? A ingestão de carne influencia na tarefa do passe? Essa é uma outra pergunta muito interessante. O que vocês acham? Quero ouvi-los. Principalmente se você vai ingerir carne antes de começar o trabalho. Não é que ela vai atrapalhar, porque o organismo vai gastar tanta energia para processar aquilo que você não vai ser um bom passista. Você não vai transferir bem os seus fluidos, porque você está gastando energia para digerir outra coisa. Então, a gente depende do nosso organismo para trabalhar. A digestão é muito lenta. É lenta. Principalmente da carne vermelha. Essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Mas se eu vou fazer um trabalho, seja qualquer trabalho assim, mais, que exige mais, eu preciso de uma comida mais leve. Isso não é um ritual. É preciso que eu esteja bem. Eu esteja tranquilo. Mas não posso comer carne. Não é isso. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Uma vez, Raul Teixeira falou assim, com relação à questão da carne, né? O que é pior? Você comer a carne ou você dar o passo pensando na carne? Entendeu? Porque na hora do passe, você está pensando no bifinho que vai comer. Assim que sair da casa espírita, vai comer um bifinho, onde ela está? Ela está no prato, ela não está ali. Agora, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos, aqui nessa região mais ou menos, uma coisa chamada esfíncter esofágico. O que é o esfíncter esofágico? É uma trava que impede que os ácidos estomacais subam. Porque o estômago da gente ele é extremamente agressivo nesse sentido de decompor os alimentos.
E a carne, a carne, tanto quanto os outros alimentos, ela é quebrada por esses ácidos. Quem tem refluxo sabe o que é isso, né? Quem passa sente queimação aqui, porque a parede do esôfago não é igual à parede do estômago. Então, o estômago tem uma parede que suporta a agressão dos ácidos, mas fere a parede do estômago e você vai ver o que vai acontecer. Tá certo? É a tal da gastrite. Então, assim, esses ácidos, eles quebram as proteínas da carne. Ok? Então, não é questão... E isso acontece em 2, 3 horas. Em 2, 3 horas já quebrou. Às vezes a gente pensa, tem um pensar, eu não estou dizendo aqui que tem que comer ou que não tem que comer. Eu estou tratando tecnicamente o assunto, né? Um pouco que a gente aprende na internet sobre a questão. Então, assim, quebra. Agora, 3, 4 horas já está indo para o intestino para ser absorvido pelo organismo. Mas ela vai ficar, os elementos proteicos ficam por muitos dias. Então, hoje eu não como carne para dar o passo, mas eu comi ontem. Mas você está esquecendo uma coisa. Depende da quantidade que você come. Olha só, não Depende da quantidade que você come. Não, olha só, não, peraí, eu não estou falando que tem que comer ou não tem que comer. Eu só estou tratando da questão da forma científica como ela é tratada. Agora, o que é complicado? Vamos lá. Eu vou te dar 2 opções. Hoje, à noite, você vai dar passe. Você, na hora do almoço, você tem um frango grelhado e uma rabada. Vou comer frango. Você viu a diferença? Vou comer o frango. Não, mas você viu a diferença? São 2 proteínas que têm constituições na sua confecção. Uma, ela carrega muito pouco de produtos, os temperos, e a outra, ela é carregada em temperos, em gorduras e tudo mais. Você está entendendo a diferença? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês, e repito, não estou dizendo que deva ou não deva, a gente está aqui para criar consciência das coisas. Então, quem come comida muito temperada e muito gordurosa, a gente sabe que ela também exala. Ela exala. Aí você coloca uma pimentinha, que é alimento. Pimenta é alimento. Mas você bota uma pimentinha para ficar mais gostosinha a comida. Então nós temos um problema sério. A gente peca pelo excesso. Você está entendendo? Então, assim, pelo excesso. Eu não estou dizendo é só para a gente não mistificar o que não deve ser mistificado. A gente precisa compreender a coisa da forma como ela é. É por isso que se estuda. É para a gente compreender. E aí você cria bom senso. Sabe? Aí você cria condições para você tomar decisões acertadas em cada caso. Não estou aqui dizendo assim, não, a partir de hoje todo mundo pode comer. Não estou dizendo nada disso, porque é muito foro íntimo. É muito foro íntimo. Cada um tem a decisão. Também tem cada um que sente de uma forma ou outra. Sim. Mas existem vários fatores. O problema é o seguinte, não, mas por que não pode isso? Não, gente, calma, vamos analisar isso no campo da ciência, que precisamos da ciência para analisar as coisas, e no campo da doutrina espírita, da ciência espírita, que também precisamos analisar as coisas. Na ciência espírita e na ciência acadêmica, ok? Você podia falar? Trazer um exemplo, não das obras básicas, mas de obras complementares de André Luiz, Missionários da Luz, em que em uma situação haveria uma reunião mediúnica e os mentores espirituais estavam ali trabalhando para preparar o procedimento. Antes da reunião. Antes da reunião. Porém, o passista, o médium, na verdade, o médium, ele tinha ingerido alimentos grosseiros e havia técnicos espirituais trabalhando na parte aceleração da digestão. O metabolismo para acelerar a digestão, para facilitar o trabalho mediúnico. E aí o mentor explica para o André Luiz que também, na alimentação, como você disse,
exala fluidos após durante a digestão, Uhum. a digestão de carne. Isso. Eita, só que é importante a gente observar assim, então eles fazem esse preparo antes, então agora eu vou aproveitar. Não, porque é o seguinte, né? Da mesma forma que às vezes você premido por necessidades, né? Às vezes porque você está trabalhando e não tem como comer uma outra comida, e a comida que é servida no refeitório da empresa é uma comida mais de uma certa consistência, você tem que se alimentar daquela comida, senão você vai ficar com fome e tudo mais. Então, existem algumas questões que são levadas em consideração. Tá certo? E aí, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, olha só, isso aconteceu porque eu quis que acontecesse ou porque havia um impedimento para ser diferente? Havia um impedimento para ser diferente, então aconteceu assim. Você vai ser ajudado. Não, eu fui negligente e eu não resisti à feijoada, meu amigo, sinto muito, eu amo feijoada, não resisti, caí dentro da feijoada e agora vou ter que dar o passe com... Faz a próxima pergunta. A próxima pergunta. Dar passe com o estômago? Dá para botar fazer outra pergunta. Você consegue dar passe de estômago vazio? Você atrapalha o outro que ela está arrancando a barriga. Sim, então assim, veja só, a mesma coisa. Agora, eu hoje me desregrei porque estava entre amigos e comi um pouco mais. Eu posso se falar assim, olha só, hoje eu não posso dar passe. Não estou me sentindo bem. O não me sentir bem é bem para dar passe. Eu estou bem, estou tranquilo, satisfeito, comi bem, mas para dar o passe eu não estou bem. Tá certo? Exatamente. Você lembrar que você vai sobrecarregar alguém, então é bom você não fazer isso. Pode falar, Ricardo. Não, só para não deixar de passar a ideia, nós estamos trabalhando aqui o passe na casa espírita. Sim. Mas, normalmente, pode acontecer de o passista precisar dar passe fora da casa espírita, ou uma pessoa que precisa de um passe ter apenas uma pessoa disponível naquele momento. Aí a gente sabe que, às vezes, você não vai estar 100%, vamos dar o exemplo, aquela pessoa que não estaria 100% para dar o passe na casa espírita, mas sendo a única pessoa disponível para dar o passe no momento que uma pessoa está precisando, ela não vai também se furtar de dar o passe. Né? E aí entra o passe misto. Aí, por quê? Se ela sabe que a pessoa está precisando e ela tem condições de dar o passe, mesmo não estando 100%, ela tem que ter a fé que a espiritualidade vai ajudar a superar os obstáculos. Agora, na casa espírita, não. A casa espírita tem uma equipe de passistas e aí fica melhor fazer a seleção daqueles que estão mais aptos. Perfeito. Próxima pergunta. Tem uma pergunta. Tem? Que bom. Oi. O passe pode ser dado fora da casa espírita? Pode. Imagina você que você tem um enfermo que não pode ir à casa espírita. Ele fica proibido de receber o passe? Agora, eu vou dar passe na casa de alguém. Gente, essa pergunta que eu estou fazendo agora. Vou dar um passe na casa de alguém. Chego lá, as pessoas muito atenciosas, né, muito receptivas, prepara um lanche para você que foi dar o passe. E aí? Vai usar o lanche ou você só vai lá dar o passe? Essa é a pergunta. Dá o passe depois lanche. Gente, olha só, é muito importante compreender, né? Primeiro lembrar a fala de Jesus, dai de graça recebeis. A missão é qual? Ir para uma visita ou fazer uma atividade espiritual?
Então, assim, é preciso tomar muito cuidado. Tá? Eu, particularmente, aceito só um copo d'água. Não mais que isso. Mas me coloco à disposição para uma visita posterior. Qual o problema? Às vezes você vai chegar, não vai querer o lanche, mas vai dar o passe pensando no lanche. Então, gente, mas se a mesa já está lá, eu sei que a gente tem que fazer atividade espiritual antes, mas também a gente sair da casa sem comer nada fica estranho. Não, olha só, gente. Existe a palavrinha, o termo mágico, que é o quê? Bom senso. Então, assim, é muito importante a gente ter bom senso, porque às vezes não vale a pena, e assim, intenção e bom senso. A minha intenção é fazer a atividade para a qual fui chamado. E é isso. Mas, assim, percebo que os moradores ficaram decepcionados com a minha recusa. Não, claro, vou aceitar. Vou aceitar lanchar. Vou aceitar lanchar. Mas, assim, como o Vitório falou, você vai dar o passo já olhando o bolo? Não, não é isso. Você vai dar um passo. Agora, as pessoas ficaram tocadas, né? Poxa vida, você não quer nem um pedacinho nem um sanduíche, nem nada, um refresco. Você tá, tudo bem, eu vou aceitar, muito obrigado, por uma questão de você gerar um sentimento positivo nas pessoas e não sair de lá dizendo, nossa, né? Serafim, vou te contar, né? Puxa vida, né? Então, assim, bom senso, bom senso. Ricardo, alguém levantou mais? Não, eu só queria aproveitar essa pergunta da Naide e reforçar que muitas vezes nós espíritas não costumamos pensar que a gente pode dar passe nos enfermos, que não pode ir à casa espírita fora da casa espírita. Sim. Inclusive, a gente vê, por exemplo, os religiosos, pessoas de demais religiões, indo aos hospitais orar pelos enfermos, e nós que conhecemos a fluidoterapia não vamos aos hospitais dar um passe nos enfermos, quando a gente poderia fazer isso de maneira mais contínua. E olha, vou dizer para você, adiantando, dando um spoiler, nós vamos tratar essa questão não hoje, mas ao longo dos nossos encontros, sobre um prisma muito importante, muito interessante. Ah, que bom. Vamos tratar isso. Eu até aproveito as oportunidades. Há pouco tempo mesmo a minha mãe esteve internada, e quando eu vou no hospital, por qualquer motivo, eu procuro sempre, quando chegar lá, fazer uma prece para todos aqueles que se encontram enfermos ali dentro. Porque que a gente sabe que ali há tantos encarnados como desencarnados ali presentes. Entendeu? E um pensamento e uma vibração nesse sentido ajuda muitos daqueles que estão ali dentro ali. Muito bem. Podemos... Eu já até deixar para lá. A questão de todas essas questões aí, elas são reflexo dos seus pensamentos, das suas intenções. Sim. Então, dar passe não é uma atividade como, eu sei trabalhar no escritório, eu vou me preparar para ir para o escritório. Não. Dar passe é uma atividade que você vai fazer exclusivamente naquele momento, porém, você tem que estar preparado 24 horas por dia. Então, é necessário, claro, não vamos botar a ferro e fogo, mas é necessário que se haja um equilíbrio em todos os momentos possíveis. Mental. Só que nós, gente, médium é médium só na reunião mediúnica ou é médium 24 horas? 24 horas. Mas aqui somos médios 24 horas? A gente é médio 24 horas? A gente se comporta como médio 24 horas? Não. Deveria, mas não. Não conseguimos. Essa aqui é a realidade. Nós não conseguimos. Isso é o futuro. Mas esse futuro só vai chegar se houver dedicação hoje. Se não tiver dedicação hoje, o futuro não chega.
A gente fica sempre vendo o futuro longe. A gente não avança. Então é importante entender isso, né? O ideal, o que se quer, mas o que não se consegue ainda. Nós não conseguimos essa preparação, porque ao longo do dia as coisas acontecem. O trabalho espírita nos auxilia a sermos seres humanos melhores. Sim, sim. Vamos para a próxima pergunta? Estou cheio de preocupação. Essa é simples, né? Essa é facinha, né? Posso dar o passo assim mesmo? Bom, E pensa só, né? Você está com a prestação para pagar hoje. E aí você está diante da companheira ali, ou do companheiro, que você dá um passe nele e a cabeça está lá. Como é que eu vou arrumar o dinheiro para dar o... Você percebe? Né? Gente, diante das dificuldades nossas, não faça. Simples assim. Faz. Às vezes, a gente vai perceber ao longo dos encontros que, assim, quem é passista aqui? Todos. Todos são passistas? Vamos lá. Vocês não pensem, eu creio que vocês não pensam, que todos aqui são passistas com as mesmas características, porque isso simplesmente não existe. Então, assim, num grupo de passistas, numa equipe de passistas, você tem características distintas uns dos outros. E aí, dependendo da necessidade, o indivíduo que vem à cabine de passe, por alguma razão que nós não controlamos, ele vai sentar em alguma das cadeiras. E, às vezes, você olha, tem 4 cadeiras em sequência, o cara senta no meio. Às vezes, ele vai sentar na da ponta, quando ele deveria, teoricamente, sentar na primeira. É uma situação aleatória. Para nós é aleatório, mas, às vezes, é porque aquele passista tem as características necessárias para dar o passo naquele indivíduo. Isso a gente vai ver. Tá? Então, assim, não hoje. Então, assim, mas o Ricardo não veio dar passe hoje porque comeu a rabada. Alguém vai substituir o Ricardo. Pode não ter as mesmas características do Ricardo. Mas isso vai prejudicar o companheiro? Talvez não. Talvez ele receba tudo que ele precisa para amenizar, né, que é importante entender isso, amenizar as suas dificuldades. Às vezes, a própria palestra pública já o auxiliou bastante nesse processo de... Porque, às vezes, é o seguinte, a pessoa chega na casa espírita, é importante, a gente vai ver isso também, e ela sai bem da casa espírita. Ela chega em uma certa condição e sai muito bem. E aí, a gente acha, e até o próprio indivíduo acha que ele saiu bem porque foi no passe e o passe foi joinha. Mas, às vezes, foi a palestra. A palestra mexeu no seu pensar e ele desanuviou de alguma coisa, de algum incômodo. E aí, quando ele olha na cabine de passe, achando que é lá que a coisa aconteceu, não foi lá que aconteceu antes. Então, são muitas questões que nós precisamos pensar, né, ter consciência, para a gente saber exatamente como funciona esse mecanismo de ajudar o próximo. Por favor. Uma pergunta no chat, caso surja uma situação, se o médium não está bem, é válido ministrar o passe ou melhor fazer uma oração, estando fora da casa espírita? Não entendi. Isso não entendi. Pelo que eu entendi, tem uma situação, apareceu uma situação... Fora da casa espírita. Fora da casa espírita, que a pessoa precisa dar um passe. Uhum. Mas o médium não está bem. Não está legal. O que é vai dar o passe. Aí a pessoa que vai dar o passe não está bem, foi solicitado. Mas é melhor dar o passe ou fazer uma oração? Quem faria a oração? Oi? E quem faria a oração? O passista. Vamos pensar numa coisa que a gente faz na casa espírita, que é o quê? A irradiar. E a radiação passa. De certa forma, não passa. Porque você
projeta, né? Então, assim, o pensamento, como nos ensinou Kardec, eu falo, vocês ouvem, porque as minhas cordas vocais vibram o ar e vocês captam, através do sistema auditivo de vocês, essas vibrações, e decodifica isso em palavras. O pensamento, quando eu penso, eu vibro o fluido cósmico universal. E aí eu gero comunicação mente a mente. O pensamento vai de um lado para o outro. E o outro indivíduo, ele capta esse pensamento e, como esse pensamento é positivo, eu qualifico o fluido cósmico universal com esse pensamento positivo, da mesma forma que eu posso qualificar esse fluido cósmico universal com pensamentos negativos e gerar situações deletérias. Então, quando eu penso positivo, eu estou qualificando o fluido cósmico universal que vai chegar e é o que acontece no centro espírita, quando a gente está assistindo palestra, né, numa boa, alegre, feliz, fica todo mundo bem. Por que fica todo mundo bem? Porque há um trabalho nesse fluido cósmico universal que preenche o centro espírita e isso afeta todos nós, porque estamos todos receptivos. Então, quando eu penso positivo, o indivíduo recebe esse pensamento, nesse pensamento vão os elementos necessários para que ele possa absorver e se sentir melhor. A oração é isso. A oração pedir auxílio. A oração é isso. Entendeu? Eu tenho que ficar aqui na frente. Com certeza, estou te seguindo. Qual é a próxima agora? Bom, eu nem sei se vai dar tempo. O paciente deve estudar sempre? Isso é fácil, né? Isso é molinho. Qual o melhor? Passe com movimento ou em posição das mãos? Não, eu não respondo nada. Nosso trabalho vai falar disso. Hoje eu não respondo nada. Apenas estou dando aqui alguns. Mas olha só, eu percebo que nas casas espíritas existe um modo de dar passe. Né? Então, assim, o centro espírita A capacitou as pessoas para dar o passe e conduziu essa capacitação para que todos tenham o mesmo comportamento na hora da aplicação do passe. Então, lá se faz assim. Aí, no outro centro espírita, não, aqui nós fazemos assim. Aí, no outro, aqui não, aqui a gente já faz desse jeito. Então, essas coisas a gente vai estar estudando, analisando, para saber por que a gente... Qual é a base utilizada para fazer esse tipo de formação? Por que as formações são diferenciadas? Porque em cada lugar o passe é dado de uma maneira. Então você tem que ter uma base para poder formar isso. Qual é essa base? É a doutrina espírita? Como é que nós formamos isso? Baseado em quê? Então, tudo isso a gente vai ter que analisar. Mas fica claro para todos nós que, por exemplo, se alguém fez o curso de passe no Caminheiros e esse alguém agora veio para uma outra casa espírita porque se mudou de endereço, é bem provável que ele tenha que fazer um cursozinho. Ele já é passista, mas ele vai ter que fazer uma capacitaçãozinha porque o modelo mudou. E a gente tem que se perguntar por que a gente faz assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos ver. Você está entendendo como é que a gente precisa pensar muito e se libertar, né, desses mecanismos que travam a gente? A gente precisa se libertar disso, ter um pensamento mais livre e entender como toda essa mecânica funciona. Né? Senão a gente fica preso em determinados dogmazinhos que a gente mesmo cria no centro espírita. Espera aí só um minutinho. Deixa aqui, depois eu te dou a palavra. O próprio Jesus, quando curava, ele só impunha as mãos. E nós conhecemos os pontos de energias. Eu acho que só colocar a mão ali. Vocês lembram da pergunta assim? Vocês lembram da pergunta? Eu não tenho os braços, posso dar passe espírita? Vocês lembram da pergunta? Vocês disseram o quê? Sim. Sim.
Olha a armadilha que eu criei para vocês. Eu criei uma armadilha para vocês. Eu perguntei antes, pode dar passe sem braço? Se eu posso dar passe sem braço, né? Eu preciso entender por que eu faço limpeza, por que eu faço... Eu preciso entender isso. Por que eu faço isso? Por que eu faço dispersão? Né? Por que eu faço concentração? Por que eu faço isso? Eu posso adiantar para vocês que isso aí nada mais é do que a maneira do médium passista ou do passista ele transferir o movimento para aqui, porque ele não sabe fazer isso mentalmente. Porque ele poderia ficar simplesmente parado na frente da pessoa e fazer isso mentalmente. Mas como você não sabe, você precisa... Vou fazer a dispersão. Mas você está pensando na dispersão. E a pessoa ia achar que não tomou passe. Você está pensando. Então, assim, é uma maneira de você transferir, auxiliar o seu pensar para fazer a movimentação de energia. Porque eu posso perguntar a você o seguinte: eu consigo manipular os fluidos espirituais com a mão? Por quê? Se os fluidos espirituais atravessam as paredes, atravessam nós mesmos, como é que eu vou fazer a movimentação dos fluidos espirituais com as mãos? Até quando você mover a mão que está usando os fluidos. Agora, a gente precisa... Eu estou dizendo para vocês que parar de fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o seguinte: precisamos pensar. Nós precisamos aprender a pensar as coisas que fazemos no centro espírita, porque Kardec nos ensinou a pensar. Então, a gente precisa aprender a pensar. Você pergunta por que Jesus o centro fez lama e botou no centro. Olha, quando a gente... Ricardo? Quando a gente participa de um curso de passes, normalmente uma das partes do curso de passes é o estudo dos centros de força. Sim. E está no perispírito. E quando a gente estuda esse centro de força, a gente vê que ele está posicionado em algumas partes do corpo. Sim. Também no curso de passe diz que você pode impor as mãos sobre a cabeça da pessoa, porque você estaria dando passe sobre o centro de força coronário e ele redistribui isso para o resto dos centros de força. Mas você também pode pensar que se você dá o passe na linha onde estão os centros de força, você está distribuindo com o seu passe a energia para esses centros de força. Por isso que a pergunta ali depende de quê? Dar o passe só parado sobre a cabeça ou distribuído no corpo, os dois são válidos. Agora, não é válido... São modos. Não é válido aqueles tipos de passe, como diz a dispersão, o passe rotativo e outros gestos que não são explicáveis pela doutrina espírita. Uma vez explicar pela doutrina espírita, dizer assim, não, eu faço o passe descendo na linha do corpo por causa dos centros de força. Tem uma explicação espírita. Agora, por que dá um passe rotativo? Você não vai encontrar na literatura espírita uma explicação para isso. Muito bem. Uma analogia interessante é que, por exemplo, todos têm eletricidade em casa, mas é sabido que a eletricidade não flui pelos cabos. É pelo campo eletromagnético. Sim. Os cabos, eles são apenas facilitadores e canalizadores do processo. Mas é o cano. Isso. A eletricidade em si, ela está no campo magnético em volta de nós o tempo inteiro. Então, o campo magnético gerado pelos nossos pensamentos, eles atuam em torno de nós que não necessitaria de braços, pernas, seja lá o que for. Então, você, ao mentalizar, fazer esses processos, você está agindo como o fio, o cabo, o condutor que te facilita canalizar o pensamento para essa ação. Para essa ação. Exatamente. Agora, é importante observar o seguinte: ainda que Allan Kardec não tenha tratado de centros de força, e centros de força, na verdade, quem trata é André Luiz, e ele foi buscar isso nas religiões hindus, né, que são os chakras, ok? A gente precisa entender o seguinte: dá passe o catedrático, mas o seu Antoninho, a Dona Mariazinha, que não tem
saberes. E elas, e ele e ela, generalizando, não têm condição de apreender determinadas questões, principalmente relacionadas ao centro de força, porque se você pega, por exemplo, tem um livro chamado Chakras. Se você vai ler o livro Chakras, né, aprender sobre chakras, é um livro complexo demais de você aprender. Então, assim, mas ele tem o quê? Qual é a ferramenta que ele tem? Amor no coração. É isso aqui. Então, o que Jesus ensinou, Jesus conhecia a complexidade do ser integral, espírito, perispírito, corpo físico, mas ele ensinou uma coisa muito simples de fazer. Porque estava carreado de quê? De amor. Então, em última instância, ou em primeira instância, a gente precisa entender o seguinte, da simplicidade. Na dúvida, faça o simples, mas faça bem feito, faça com amor, faça com carinho. Simples assim. Sim. É alguém que ama. Lá no teatro, nós tivemos algumas orientações assim, para as pessoas, né, que estavam sendo encaminhadas para o passe, né, que já estava apto a dar o passe, aplicar o passe. E a gente falou isso aí que você falou, né, que seria a minha palavra, que é o amor, e a gente usou o modelo de Divaldo. Então, pegamos lá um vídeo do Divaldo Franco aplicando o passe. Então, foi isso que a gente passou para o pessoal, até para dar essa condução da mente e tudo mais. E perfeito. Amor. Isso aí. Pôr as mãos e ter amor. Acabou criando um sistema porque ele fez um vídeo. Aham. Bom. O Divaldo. Tudo. Então, olha só. Então, eu vou pular os momentos necessários, que a gente já trabalhou isso aqui, tá? Marca. Preciso de marca? Vou passar. Aqui, ó, já falamos também, né? Estando em casa, sem que haja um médico para aplicá-lo, foi a questão que você trouxe do chat. A pessoa que se senta à sua frente, ela se apresenta verdadeiramente com fé, ou você acha que ela se apresenta só porque tem o hábito de estar lá? A gente percebe o que mais? A fé ou o hábito? É isso mesmo? Olha, que coisa feia! Zana, que coisa horrorosa! Mas isso a gente vai com. Nós vamos conversar também sobre essas questões. Vamos finalizar? O último agora. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam que vai aparecer aqui agora? Passa. Vocês concordam com isso aqui? Ó, eu só fiz uma pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Placebo é neologismo de placebo, né? Eu só estou perguntando, gente, por favor. Ah, tem que ler, né, Alessandro? As pessoas vão lendo. Tá. Os passistas não são treinados com rigoroso estudo da ciência espírita, apenas recebem os macetes nas casas espíritas de como sacudir as mãos num clima de rigorosa disciplina, calma e silêncio. Daí que existe o neologismo placebo, que quer dizer, é uma referência ao placebo, para definir o efeito placebo dos passos nos quais é o próprio paciente que se cura dentro de um ambiente de calma e de silêncio. Você concorda com isso? Sim, integralmente, não totalmente ou mais ou menos? Se fosse o estudo de merecimento, ele é enterrado quando diz necessário. Não entendi, Ricardo, por favor. Se fosse assim, um estudo de merecimento, ele é enterrado quando diz necessário.
ele comprovou o efeito da fitoterapia. Não, mas a questão. Não, sim. Não. E eu vou dizer para você uma coisa: nós vamos trabalhar essa questão do magnetismo aqui não, nos nossos encontros. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que hoje existe um trabalho muito intenso no campo do magnetismo, com magnetizadores, trabalhando em conjunto com a medicina. E isso está longe da casa espírita. Isso está longe da casa espírita. E aí é o seguinte, o que o Centro Espírita precisa entender é que isso aqui é uma referência, mais ou menos, a quais são os resultados que nós alcançamos no Centro Espírita. A gente sabe? Não. A gente não sabe que resultado a gente alcança. A pessoa vai na passe, toma passe. Qual é o resultado? Nós não sabemos. Não tem avaliação. Mas, hoje em dia, esse campo, essa onda de magnetizadores, eles estão buscando os resultados clínicos para o tratamento que eles estão promovendo nas pessoas. E isso é uma coisa que nós, espíritas, né, isso a gente vai trabalhar nos nossos encontros, nós, espíritas, precisamos começar a entender, porque hoje o que nós fazemos no Centro Espírita é, de certa forma, empírico. Porque a gente não conhece resultado. A pessoa chegou com o quê? Não sei. Saiu de que forma? Também não sei. Então, o passe fez o que efeito? Não sei. Mas quando a pessoa fica, quando a pessoa realmente sente que funcionou, ela procura interagir com a casa espírita. Mas sim. Então, você tem uma visão... Mas assim, a nossa percepção dos resultados e do trabalho em si, ele é muito pequeno. Sim, é pequeno, mas existe. Sabe? A gente precisa ampliar a nossa capacidade de percepção desse processo para que a gente possa melhorar, né, um pouco mais o que nós estamos fazendo, ter mais consciência do que estamos fazendo. E nós não temos consciência, a gente faz. Toda reunião pública de casa espírita tem depois da reunião o quê? O passe e água fluidificada. Isso está muito mais ligado a um ritual do que exatamente uma ação efetiva de busca de resultados. Mas se você for observando as pessoas que passam pelo passe, você for um bom observador, você vai ver que, vou botar assim, 1% ela consegue absorver aquilo. A grande maioria não. Pois é. Porque é o seguinte, você vê o seguinte, toda semana você tem quase que as mesmas pessoas que frequentam o Centro Espírita tomando passe. A pergunta é, por quê? Toda semana a pessoa está ali tomando passe. Toda semana. Ela é eternamente doente? Você está entendendo? A nossa proposição é a gente pensar. Mas porque ela acha que ali é como ir na igreja e se benzer com a água benta, que vai te dar energia para a semana, entendeu? Pois é. Então, assim, Então. Enquanto ali, aquilo ali que fala assim, os passistas são treinados com rigorosos de... Não são treinados. Não são. Eu acho, porque eu escuto muito assim, as pessoas falando, qualquer um pode dar passe, qualquer um. Tudo bem. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. Qualquer um se prepara. Sim. Não, mas assim, aí a casa espírita se foca naquilo que qualquer um pode dar o passe, aí ela chega para a plateia assim, o pessoal que frequenta, você tem interesse em dar passe? Aí vai lá e ensina só como faz as coisas. Aí eu acho errado, porque eu acho que quando você está na casa espírita, o passe é uma ferramenta da casa espírita. Então, todo mundo tem que saber usar e para que usar e como usar, não é? Eu acho isso. Eu não acho que eu posso pegar qualquer pessoa que queira dar e só fazer isso. Não,
Não, eu tenho que mostrar ela porque ela vai entrar no coisa da casa espírita, né? Naquele trabalho da casa espírita. Então, ela tem que estar preparada com também outras coisas, porque ela também não tem um estudo, ela não tem nada. Eu acho que não pode. Então, gente, olha só. Tem um trabalho já pronto, que vai ser o nosso primeiro encontro. Já está estruturado. Talvez eu faça algumas modificações. Dá uma passada só, rapidamente. A fluido vital, a gente vai falar tudo. Tem um monte de pensamento e vontade, tá? E por aí vai, curas. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Vamos falar sobre muitas coisas à luz da doutrina espírita. Agora, só que tem uma coisa. Foi escolhido, preferencialmente pelo grupo, 2 dias da semana. Segunda e quarta. Mas Segunda, maior preferência. Aí a pergunta é, eu tenho segunda e tenho quarta disponível à noite para poder estar com vocês numa live. É online, todos em casa, e a gente fazer esse trabalho acontecer. Essa é a questão. Então, a primeira questão é o seguinte. Segunda, tudo bem? Falando aqui para os... Olha só, eu sei que não dá para todo mundo, porque tem gente que tem reunião na Casa Espírita na segunda-feira. Fala, Ricardo. Fala. Não, eu ia falar sobre aquela parte lá que você falou lá naquela afirmativa, né? Volta naquele último slide do... Mas aí eu pergunto. Volta. Não. Aí. Ricardo quer falar aqui ainda. Não, eu só queria ratificar que, inclusive, esse curso é o exemplo disso, que o trabalho do passista ele é tão importante quanto o trabalho do médium. Sim. Porque ele é uma espécie de médium. Mesmo que ele pense que ele esteja dando só do fluido dele, ele sempre está doando o seu fluido, mas recebendo assistência espiritual. Logo, mesmo com algumas características diferentes, todo passista deveria passar por um curso, não só de passe, mas de conhecimento das faculdades mediúnicas, da assistência espiritual, do que é o fluido, o que é magnetismo, para ele poder entrar na sala de passe com conhecimento do que ele está fazendo. O Serafim falou, aquele senhorzinho, aquela senhorinha de boa vontade vai para lá dar o passe e pode ser que o amor deles faça com que as coisas funcionem. Mas se puder ter conhecimento, ao invés de só boa vontade, as coisas vão ficar muito melhores. Sem dúvida. Então, gente, voltando. Segunda-feira, quer sugerir um horário? Não sei, 7h30, 9h? É 1h30. Às 20 horas. Porque dá tempo de sair da instituição. Pode ser 20 horas. 20 horas iniciando, tudo bem? Vai ficar gravado também? Vai ficar gravado, mas se também não tiver pessoas para interagir no momento, aí fica mais difícil. Então, o ideal é que tenha o máximo de pessoas. Quem estiver presente é diferenciado, porque pode interagir, pode perguntar, pode acrescentar, pode fazer. Quem vai assistir só vai assistir. Não vai poder interferir no processo, entendeu? Então, assim, pode ser às 20 horas para todo mundo, tá bom? Tá? 20 às 21h30. De 20 a 21h30, tá bom? Segunda-feira? Bom, nós planejamos 4 encontros. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fecha 4 encontros ou a gente avalia ao longo dos encontros? Avalia ao longo dos encontros. É bom avaliar que às vezes... Eu deixo para vocês decidirem. Às vezes,
Porque, de repente, a barreira um determinado encontro não vai se fechar todo o conteúdo. Essa é uma questão importante, porque é o seguinte, eu já tinha conversado, inclusive, com o Alessandro, que ele vai ser mediador. Porque, às vezes, a gente, numa intervenção, a gente pede para falar e a gente se estende mais do que o necessário. Ele vai ser o mediador e ele vai cortar a palavra de vocês. Porque, senão, a gente não acaba nunca. Eu consigo literalmente calar a boca. A gente não acaba. Mesmo assim, pode haver um entendimento seguinte: olha só, nós queremos mais conteúdo. E a gente pode estender. Por isso que eu estou perguntando se a gente fecha em 4 ou a gente avalia lá para o segundo encontro, terceiro encontro, eu vou preparar 4. Vou preparar 4. Mas se você lá para o terceiro fala assim, daria para trazer mais alguma coisa, a gente vai fazer. Mas ele está falando que acha que é melhor avaliar o encontro, até porque nem todos poderão participar nos dias e horários marcados. É uma questão que eu acho interessante. Os 4 encontros você vai abordar assuntos específicos em cada encontro. Você já separou. Sim. Mas seria interessante reservar pelo menos um encontro para trabalhar, tirar dúvidas que podem aparecer na interação com os participantes. Tem uma outra coisa que vai acontecer, que é o seguinte: o grupo que foi criado, ele não é um grupo, ele é um grupo para ser utilizado. Que a gente pode trabalhar questões no grupo, pode se colocar. Eu só peço para o bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, não sei o quê, não sei o quê. Isso não, isso enlouquece a gente, né? Isso enlouquece a gente. Nada disso. Eu tenho uma mensagem mediúnica, eu tenho um texto de não sei aonde, eu gostaria de informação. Isso, muito específico sobre o trabalho que nós estamos realizando. Senão, aí fica produtivo, sabe? Fica interessante. Mas, mesmo assim, a gente pode já deixar mais ou menos estabelecido um 5º encontro, que seria um pouco mais a extensão desse trabalho que a gente vai fazer. Seria um 5º encontro de conclusão. Um fechamento. Tudo bem assim? Então, nós estamos da seguinte forma acordados. Agora, a outra pergunta. É toda segunda durante um período ou intercalado? De 15 em 15, de 20 em 20, ou toda segunda, a partir de segunda-feira que vem, não amanhã, evidentemente, não amanhã não, da próxima segunda-feira, que agora eu quero dar uma analisada em tudo que foi dito aqui e tal, mas na próxima segunda-feira a gente vai todas as segundas até a quinta segunda-feira? É isso. Ok. Então, olha só. É o chamado time duplo. A partir não de amanhã, mas da próxima segunda-feira, às 8h30, o Alessandro vai chamar todos vocês no site, lá no aplicativo. Seria o dia 15. 8h30, 8 horas, nós entramos e encerramos às 21h30. A princípio seria agendado 15, 22, 29, 6 de julho. 29, 6 de julho. Olha, gente, o aplicativo é o Meet, é o que está sendo usado hoje pelo pessoal que está em casa, né? Está em online. Tudo bem? Alguém quis colocar alguma coisa com relação a esse agendamento? Sim, o aplicativo vai estar disponível, né? Pode entrar. É porque às vezes a pessoa chega dentro do trabalho e ela chega um pouco mais tarde, ou então está saindo da casa espírita e ela vai chegar um pouco atrasada. O Alessandro vai ser o mediador. Tá? Tem uma espécie de ementa desse curso? Eu vou mandar todo o material que eu trabalhar, vocês terão ele disponível no nosso grupo de passista. Tá? Vai estar digital. Ok? Vai gravar. Vai deixar gravado e depois nós vamos disponibilizar isso no canal Sucesso Possível. Tudo bem, gente? Eu agradeço a participação de vocês. Inclusive, esse de hoje está gravado, depois a gente vai disponibilizar no site do Sucesso Possível. Oi.
Dá. Não, perdeu a vaga, já era. Hoje foi só essa introdução para a gente criar o clima de grupo. Então, hoje nós somos um grupo. Segunda-feira, sem ser amanhã, a próxima, a gente está 1h30 trabalhando juntos. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Nos vemos em breve.